Graça e paz aos irmãos, amém. Pedir para os irmãos abrirem as Bíblias no livro de Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 10 em diante, amém. Os irmãos acharam? Amém? Mateus capítulo 13, versículo 10. Você que não trouxe a sua Bíblia, você pode olhar aqui no telão. Amém? A palavra do Senhor diz assim: Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: Por que lhes fala por parábolas? Ao que lhe respondeu: Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles isso não lhes é concedido. Pois ao que tem lhe será dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso, lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegado a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz 100, a 60 e a 30 por 1. Amém? Vamos abaixar as nossas cabeças, vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao Senhor. Pai, nós te rendemos graças por estarmos mais uma vez na tua presença. Pai, sabemos, ó Deus, que o Senhor tem grandes coisas para fazer nas nossas vidas, no nosso meio, porque reunimos aqui, Senhor, com um propósito, Senhor, de dar ao Senhor os nossos louvores e a nossa adoração, e sabemos que quando fazemos isso, Senhor, ó Deus, que é um Deus de graça, que é um Deus de misericórdia, se manifesta a nós, e com todo o amor, e com toda a graça, e com toda a misericórdia, o Senhor se estende a nós e fala conosco através da sua palavra, de uma maneira poderosa. É palavra esta que vem ao nosso coração e que caia em terra boa, Senhor. Essa é a nossa oração, para que os nossos corações nessa noite possam ser essa terra boa, para receber a tua palavra, e que nós possamos sair daqui nessa noite, Senhor, sabendo, ó Deus, que o Senhor tem algo para fazer através das nossas vidas, e nós, ó Deus, com corações abertos,
Estamos aqui, Pai, para receber o que vem de Ti, Pai, não o que queremos, Senhor. E sabemos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. E é isso que nós queremos, por isso oramos, entregando a Ti, Senhor, esse momento de palavra, que o Senhor possa falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Para quem quiser anotar o título dessa mensagem, eu dei um título de Preparando a Terra. Nós estamos vivendo um tempo de preparo, de crescimento, um tempo de construção, um tempo de organização de ministérios. Nós temos feito muitas coisas aqui na obra do Senhor. E eu acredito que nós também estamos buscando isso nas nossas vidas pessoais, na nossa vida familiar, na nossa vida profissional, nos nossos relacionamentos, nós temos buscado isso. E no texto em que nós lemos aqui, antes de os discípulos questionarem a Jesus, ele, aqui no capítulo 13, versículo 1, diz que Jesus saiu de casa, ele assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele. E aí Jesus ele foi começar a falar com as multidões. E ele disse que ele contou ali, versículo 3, e de muitas coisas lhe falou por parábolas. E aí ele foi iniciar uma parábola. E ele foi contar sobre a parábola do semeador. Que ele diz que um semeador, um homem, o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves do céu e pegaram as sementes. A outra parte caiu no solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Versículo 6. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, e secou. Versículo 7. A outra semente caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. E no versículo 8. Enfim, a outra caiu em terra boa e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. E aí os discípulos fizeram uma pergunta para Jesus. Jesus, por que você fala por parábolas? Por que o Senhor conta histórias ao invés de falar abertamente aquilo que o Senhor tem para falar? E nós podemos ver a resposta de Jesus aqui nesse texto, e eu acredito que isso pode nos ajudar de uma maneira a podermos entender algumas verdades que o Senhor Jesus disse aqui para as nossas vidas. E ele vai dizer no versículo 11, respondendo aos discípulos, o motivo pelo qual ele falava por parábolas. E ele dizia que para vocês é dado conhecer os mistérios do reino. Para os discípulos que estavam ali, olha, para vocês é dado conhecer os mistérios do reino. Mas para esses não é dado conhecer. E aí ele vai citar um texto de Isaías, versículo 14, que ele vai dizer, olha, vocês ouviram com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. E aí ele vai dizer o motivo pelo qual eles não poderiam ouvir, eles não poderiam compreender. E aí no versículo 15 ele diz, porque o coração deste povo está endurecido, e de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Jesus ele fala algo para nós hoje aqui, da importância de nós não endurecermos o nosso coração. E quando ele fala sobre a parábola do semeador, ele está falando de corações. Ele está falando da semente que é a palavra de Deus sendo lançada em corações. E ele diz aqui, eles têm que ouvir por parábolas porque o coração deles está endurecido. E algo que nós precisamos refletir nessa noite.
como está o nosso coração. Talvez o nosso coração esteja endurecido. Mas eu creio que o Senhor, Ele quer quebrar os corações endurecidos. Porque Ele não veio aqui nessa terra para que os corações permanecessem endurecidos. Ele veio para lançar a semente, e essa semente cair no coração, cair na terra boa. Ele veio para que essa semente ela pudesse frutificar em nossos corações. Mas em muitos momentos nós podemos ver na Bíblia que Jesus ele não tinha acesso ao coração das pessoas, porque o coração delas estava endurecido. Então, queridos, é muito importante que nós entendamos. A palavra do Senhor diz que o coração do homem é enganoso. E muitas vezes nós podemos estar sendo enganados. E é o que nós vamos conversar um pouco aqui nesta noite, analisando esse texto, analisando essa parábola do semeador. Porque Jesus disse, olha, o coração deles está endurecido. E é por causa dessa dureza de coração que eu não tenho acesso a poder falar com eles, a poder ministrar no coração deles, a poder curar a vida deles. E aí no versículo 16, Jesus ele diz assim, mas vocês são bem-aventurados, porque os vossos olhos veem, e os vossos ouvidos ouvem. Existem pessoas que estão com o coração endurecido. Jesus está falando para as multidões. Multidões estão ouvindo Jesus, mas algumas delas estão com o coração endurecido. E outras dessas pessoas estão com o coração quebrantado. E quando Jesus tem acesso aos corações quebrantados, o Senhor Jesus ele pode curar, Ele pode restaurar, Ele pode transformar, Ele pode fazer os milagres que Ele tem para fazer. E aí Jesus diz, bem-aventurados vocês são, porque os olhos de vocês veem, e os ouvidos de vocês ouvem. Ele vai dizer que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês viram, e ouvir o que vocês ouviram. Existiam profetas que ansiavam a vinda do Messias, a vinda de Jesus, a vinda do Senhor e do Salvador. Eles ansiavam e esperavam isso. E Jesus veio. E os discípulos aí, eles foram privilegiados em poder ver com os seus próprios olhos a manifestação dos mistérios do reino de Deus que foram revelados para eles. Porque quando Jesus veio, ele disse, é chegado o reino dos céus. E os discípulos puderam ver isso. E eu queria voltar agora aqui, para nós entrarmos um pouco na parábola do semeador, porque essa parábola fala de pessoas, fala de corações, fala de vidas que estão tendo contato, estão tendo acesso de alguma maneira à palavra de Jesus, e de alguma maneira nós podemos ver nesse contexto que existem no mínimo 4 grupos de corações ou 4 grupos de pessoas que estão tendo acesso à palavra do Senhor, e nós podemos fazer uma relação muito interessante desses 4 grupos. Talvez você que está aqui nessa noite possa estar enquadrado em algum desses grupos. E nós estamos aqui nessa noite para meditar. Onde está o nosso coração diante dessa parábola? E a primeira verdade que eu quero compartilhar com os irmãos aqui, eu já falei que muitas vezes nós não recebemos a palavra do Senhor porque o nosso coração está endurecido. Mas existe uma grande verdade que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, pensando que nós estamos aqui, nós precisamos preparar a terra para que nós possamos ter uma boa
colheita, ter uma boa plantação, ter uma boa semeadura. E nós precisamos buscar entender um pouco as nossas vidas e os nossos corações. E a palavra diz que o coração do homem é enganoso, eu já citei aqui para os irmãos. E o que quer dizer isso? Que nós somos vulneráveis. Se nós formos analisar as terras que nós vimos aqui nesse texto, nós temos 4 tipos de terra. E todas as terras, de alguma maneira, elas passam por pressões, elas passam por situações de vulnerabilidade. Pelas intempéries do tempo, se a gente for pensar na agricultura, pelas intempéries do tempo, pelas pragas, por tantas situações que as terras elas passam, e não é diferente das nossas vidas. Os nossos corações, nós como pessoas, como seres humanos, nós somos vulneráveis, muitas vezes, pelas paixões do mundo, por aquilo que muitas vezes os nossos olhos veem e cobiçam. Muitas vezes nós somos vulneráveis por tantas coisas que nos apreendem na nossa vida, por conta do pecado que há em nós. Todos nós, sem exceção, somos assim. E muitas vezes nós não consideramos essa vulnerabilidade. Ontem eu participei de um congresso e uma pessoa que estava ministrando falava isso, das vulnerabilidades dele, que muitas vezes nós não queremos assumir as nossas vulnerabilidades, e isso é um mal. Porque quando nós reconhecemos as nossas vulnerabilidades, nós temos a oportunidade de sermos tratados pelo Senhor. Nós temos a oportunidade de sermos restaurados pelo Senhor. Então, nós podemos entender que de alguma maneira nós somos vulneráveis e nós precisamos vigiar, nós precisamos estar atentos, porque muitas vezes nós podemos ser prendidos diante de algumas situações da nossa vida, que farão com que a semente que é lançada não frutifique. Então nós precisamos entender, nós somos vulneráveis. E sabe, meus irmãos, é muito importante nós entendermos isso, porque muitas vezes no nosso meio, nós estamos querendo viver como super cristãos. Nós estamos querendo viver como se nada nos abalasse, como se nada nos atingisse, como se as lutas, as dificuldades, as paixões desse mundo muitas vezes não nos atingissem. E muitas vezes nós queremos vencer essas coisas sozinhos e nós podemos ter ajuda. Quando nós temos um irmão, quando nós temos uma irmã que está junto conosco, do nosso lado, que está lá na nossa célula e que quer contar com o nosso apoio, e que quer ouvir as nossas dificuldades para nos ajudar, isso faz a diferença. Mas muitas vezes nós não queremos abrir os nossos corações, porque nós temos aquela impressão de que se eu contar a minha vulnerabilidade, eu vou mostrar fraqueza. E nós precisamos rasgar os nossos corações. Os nossos corações não podem estar endurecidos. Nós precisamos entender que todos nós que estamos aqui, de alguma maneira ou de outra, nós sofremos pressões. Nós somos impactados, muitas vezes, pela crise. Nós somos impactados por tantas coisas na nossa vida. Por uma dificuldade financeira, nós somos impactados por tantas coisas. E muitas vezes nós queremos nos colocar invulneráveis, mas nós não somos assim. E nós carecemos da graça e da misericórdia do Senhor para nos fortalecer no dia mau, para nos capacitar no dia da angústia, para nos dar força e perseverança no momento da luta. E muitas vezes nós estamos colocando como pessoas que não têm vulnerabilidades, mas nós temos. Porque é o que nós vemos aqui nesse texto. 3 terras tinham vulnerabilidades.
E por causa dessas vulnerabilidades, elas não deram fruto. E nós estamos aqui, eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui, queremos dar frutos para o Senhor. Nós fomos chamados para isso. O Senhor nos chamou para dar fruto, e que o nosso fruto permaneça. Mas muitas vezes nós não conseguimos entender por que nós não damos fruto. E pensando nisso, pensando nesse texto, eu pensei, nós talvez não estejamos tendo sabedoria para preparar a terra. Porque se de alguma maneira nós somos vulneráveis, e essa vulnerabilidade da nossa vida e do nosso coração, muitas vezes vai impedir de que a semente, que é a palavra do Senhor, entre no nosso coração e produza o fruto. Então nós precisamos, de alguma maneira, preparar a terra, para que a nossa terra seja uma terra boa. E nós podemos aqui ver no texto algo interessante, porque quando a gente pensa em preparar a terra, a gente pode fazer a seguinte pergunta: como a gente sabe se a nossa terra é boa? Diante dessa mensagem, diante dessa parábola. Porque essa parábola fala de corações. Da palavra de Jesus que é lançada nos corações. Existem pessoas que ouvem e compreendem e frutificam. Existem pessoas que não ouvem, não compreendem e não frutificam. Então, de alguma maneira, nós podemos entender se a nossa terra é boa, se de alguma maneira nós estamos dando fruto. Se talvez você olhando para a sua vida hoje, você não esteja dando fruto, talvez a sua terra não esteja boa, e ela precisa ser limpa, e ela precisa ser arada, e ela precisa ser regada, e ela precisa ser preparada, para que a semente seja plantada. E algo que me chama a atenção quando nós lemos essa parábola do semeador, é que diz que o semeador saiu a semear. Algo que me chamou a atenção aqui, pensando na nossa vida de evangelizadores agora, é que de alguma maneira eu entendo que nós precisamos gerar ou preparar as vidas para receber a semente, com uma terra boa. Mas aqui nós também podemos ter um certo perigo de não lançar as sementes, porque a gente vai muitas vezes ter dúvida se aquela pessoa já está com o seu coração pronto para receber a semente, porque nós não conhecemos o coração de ninguém que está aqui. Por isso que nós precisamos do Senhor, em primeiro lugar, para que o nosso coração seja sondado, assim como Davi dizia: Senhor, sonda e conhece o meu coração. E de alguma forma, parafraseando o que ele diz, Senhor, vê se em mim o meu coração está como terra boa. Vê se há em mim algum caminho mau, algo que impede de eu poder estar na sua presença, de eu poder compreender a sua palavra, de eu poder entender os seus caminhos e os seus propósitos na minha vida. E me guia pelo caminho eterno, pelas veredas eternas. E algo que é interessante aqui do semeador, que o semeador, de alguma maneira, ele não se preocupou com o tipo de terra que ele estava lançando. Ele apenas foi lá e lançou a semente. E nós precisamos, de alguma maneira, lançar as sementes. Por mais que nós não consigamos saber, talvez, o coração daquela pessoa que nós estamos falando de Jesus ou lançando a semente, mas nós precisamos falar. O profeta Ezequiel dizia assim: quer ouçam, quer deixem de ouvir, que eles saibam que no meio deles existe um profeta. Mas da mesma maneira eu entendo que para nós lançarmos as sementes, nós precisamos preparar a terra. Ainda que
como eu falei aqui, que não houve nesse contexto a preocupação do semeador de preparar a terra, mas nós sabemos hoje que a importância de preparar a terra para o plantio é algo muito importante. Porque eu tenho certeza que todos nós queremos ser terras boas e dar fruto, e queremos que quando nós lançamos a semente na vida de outras pessoas, elas também possam dar frutos. Porque nós queremos ser pessoas frutíferas, e eu creio muito nisso. Então, quando nós olhamos um pouco para a agricultura, quando se inicia o tempo do plantio, antes de ser feita o plantio das sementes, é necessário que seja feito o preparo da terra, para que ela esteja boa, para que a semente ela possa dar fruto. Então, para preparar a terra, o que nós fazemos? Nós limpamos, nós adubamos, nós aramos a terra, tiramos todas as impurezas, tiramos todas as sujeiras, para que nós possamos lançar a semente. E após a semente ser lançada na terra boa, ainda é necessário alguns cuidados, como o regar a terra, limpar, cortar as impurezas da semente que é lançada, se necessário jogar veneno para matar as pragas, assim como o apóstolo Paulo disse, eu plantei, Apolo regou e o crescimento veio de Deus. Aconteceu algo interessante, eu estava conversando com meu pai esses dias, ele foi numa fazenda, e uma amiga nossa, ela quis plantar alguns pés de laranja. E essa senhora, ela foi plantar, eu acredito que foi uns 10 pés de laranja, lá na terra dela. Mas algo que chamou a atenção do meu pai, é que perto da terra em que ela quis plantar os 10 pés de laranja, havia uma fazenda que tinha plantação de laranjas. E eu achei interessante porque esse empresário das laranjas, ele foi lá na casa dela e ele disse assim, olha, eu tenho uma empresa, uma fazenda de laranjas, que eu produzo laranjas. E na terra dele aproximadamente tinham 110 mil pés de laranja, bastante pés de laranja. E ele disse para ela assim, olha, existem alguns cuidados que você precisa ter, e são cuidados específicos, para que você possa ter esses pés de laranjas aqui na sua terra. E se você não tomar esses cuidados, os seus pés de laranjas vão produzir pragas, e essas pragas vão se estender não apenas para os seus pés de laranja, mas vão se estender para os meus pés de laranja que estão próximos a você. Agora você imagina destruir 10 pés de laranja e destruir 110 mil pés de laranja. E ele se preocupou. E ele foi falar com essa mulher, ele disse assim, olha, encarecidamente eu peço, arranque esses pés de laranja. Porque você não sabe, você não tem habilidade para cuidar deles. Porque existe um cuidado específico, existe algo que é necessário ser feito. E ele disse assim para ela, olha, quando você quiser laranja, vem aqui pegar que eu te dou à vontade. E deixa eu fazer o meu trabalho, porque eu sei fazer ele muito bem feito. Mas não queira se envolver em algo que você não tem capacidade para cuidar. Isso me chamou a atenção, porque muitas vezes é isso, irmãos. Nós precisamos entender que lançar a semente no coração das pessoas, a gente precisa de preparo, a gente precisa de capacitação, a gente precisa, de zelo, de amor, de cuidado para alcançar as vidas. Porque, para que a semente seja lançada e ela frutifique, tem que cair na terra boa. E diante disso, eu queria meditar rapidamente com os irmãos, para nós finalizarmos essa mensagem, sobre os tipos de terras que nós vimos aqui nessa mensagem, nessa parábola,
e como de alguma maneira nós podemos trabalhar nessas terras que não foram boas, não estavam boas, para que elas se tornem terras boas, porque esse é o nosso desafio. Trazer com que essas terras fiquem boas. E a primeira terra que Jesus ele cita na parábola é a terra que estava à beira do caminho. Antes de eu falar da terra que estava à beira do caminho, os irmãos vão perceber no texto que todas as terras que Jesus fala na resposta aqui, na explicação da parábola, todas as terras ouviam a palavra. Muito interessante isso. Porque a terra à beira do caminho ouviu a palavra, a terra de solo rochoso, que é o coração rochoso, ouviu a palavra, a terra que estava entre os espinhos também ouviu a palavra, e a boa terra também ouviu a palavra. Então o problema não é ouvir a palavra. Talvez você está nessa noite aqui, você está ouvindo a palavra, amém? Quantos estão ouvindo a palavra? E eu quero te dizer que a palavra ela tem poder. Mas o que nós vemos aqui, nesses 4 tipos de terras, de pessoas, de corações, é que todos eles ouviram a palavra. Mas o mais importante não é o ouvir, é o resultado daquilo que eu ouço. O produto daquilo que eu ouço a palavra. Quando a palavra entra nos meus ouvidos, o que ela produz? Então nós podemos entrar e sair de igreja, ouvir a palavra, e não ser transformados, e não ser mudados apenas por uma atitude nossa. A gente pode estar na nossa casa, ouvir pregações, fazer tantas coisas, e ainda estar com corações que não estejam limpos, como boas terras. E a primeira terra, que é a terra que está à beira do caminho, é aquele coração que ouve a palavra e não compreende, e vem o maligno e arrebata a palavra do coração. E aqui a resposta daquilo que nós podemos fazer para que o nosso coração não seja essa terra que esteja à beira do caminho, vamos quebrantar os nossos corações. Porque o próprio Jesus, no versículo 15, ele disse: porque o coração deste povo está endurecido, e por causa da dureza do coração deles, eles não compreendem. Sabe, meus irmãos, talvez muitos de nós, na nossa trajetória de vida, já passamos como um coração à beira do caminho, que entrou na igreja, que ouviu a palavra na célula, pelo um líder ou por alguém que estava compartilhando, e você ouviu a palavra e você não compreendeu porque o seu coração estava duro, porque o meu coração estava endurecido. Quantas vezes nós não ouvimos a palavra e a gente fala: essa palavra não é para mim, essa palavra é para aquele irmão, sendo que Deus está falando: olha, é para você, mas seu coração está endurecido e você não quer receber. E a gente endurece o nosso coração de tal maneira que a palavra do Senhor ela não pode penetrar no nosso coração. E aí sabe o que acontece? O maligno vem e rouba a semente. E muitos têm sido roubados pelo diabo nas suas vidas, porque o coração está endurecido. A semente é lançada, e nós cremos que a palavra do Senhor, ela tem poder para transformar, porque ela não volta vazia, ela pode fazer assim uma transformação muito grande. Mas se a palavra encontra um coração endurecido, a pessoa ela não compreende. E aí vem o inimigo, assim como Jesus disse aqui, rouba a palavra do coração e a pessoa
não pode dar fruto. Existem muitas pessoas assim, raiz de amargura no coração, peso, pessoas que estão talvez entristecidas com homens, e por conta disso seus corações ficaram endurecidos, entristecidos por várias coisas, estão sendo roubadas pelo diabo. Mas o Senhor quer trazer libertação para nós nessa noite. Aqueles que estão nessa condição, com corações endurecidos, que de alguma maneira você entrou aqui, entrou entristecido, entrou com esse coração, muitas vezes, dê ouvido a essa palavra nessa noite, que o Senhor traz para você e para mim. Não endureça o seu coração. O Senhor, Ele te ama, o Senhor, Ele te conhece, o Senhor conhece toda a sua vida, e Ele quer uma oportunidade para poder entrar no seu coração, para poder alcançar o seu coração, para poder lançar essa sementinha que está faltando aí no seu coração, para que você possa dar fruto. Então, quão importante é, irmãos, nós quebrantarmos o nosso coração. Um coração quebrantado e humilde o Senhor não desprezará, dizia o salmista. Isso é constante, isso é importante. Nós não podemos deixar de considerar o quebrantamento. Nós não podemos deixar de considerar que nós precisamos ser essas pessoas com o coração quebrantado. Isso é muito importante para nós. O segundo tipo de solo, versículo 20, que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e em chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Muitos de nós recebemos a palavra do Senhor, ouvimos a palavra e recebemos ela com alegria no nosso coração. Mas ela não pode ir muito fundo, porque o solo rochoso ele não está preparado para que a semente ela entre na profundidade certa. E talvez nessa noite nós estejamos aqui e talvez as nossas vidas estejam como corações rasos diante da presença do Senhor, que não tem profundidade, que não buscam uma intimidade, que não buscam uma vida com Deus, buscam o que Deus pode dar, o que Deus pode fazer, mas não buscam mergulhar profundidade, intimidade no Senhor. Porque essa intimidade, essa profundidade, essa intimidade no Senhor vai gerar maturidade. E eu resumiria aqui essa questão do solo rochoso com esse momento, com a perseverança. Porque quando nós mergulhamos no Senhor, o Senhor fortalece a nossa vida e nos ajuda a perseverar. Porque em determinado momento das nossas vidas vai vir a luta. Vai vir a angústia, vai vir a provação, vai vir a perseguição. E aqui Jesus ele fala isso, dessas duas questões. Em chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra. Essa pessoa que não tem maturidade ou não tem profundidade de compreender os mistérios do reino de Deus, ela se escandaliza, porque ela não conhece, ela não tem profundidade. Como é importante, irmãos, nós amadurecermos. Nós precisamos buscar maturidade no Senhor. E nós só conseguimos isso conhecendo a palavra. E eu quero fazer um desafio aqui para os irmãos. Juntos, nós precisamos vir para a escola bíblica. Isso aqui é uma exortação para nós como igreja. Nós precisamos estudar a Bíblia.
Nós precisamos conhecer a palavra do Senhor. E como nós fazemos isso? Vindo na escola bíblica dominical. Existem homens e mulheres com coração para ensinar aqui. E nós precisamos vir. Nós precisamos vir. Porque talvez o seu coração vai estar como um solo rochoso. E talvez vai vir o dia da luta e você vai, sabe o que vai fazer? Você vai se escandalizar. Mas como? Agora que eu sou de Cristo, a minha vida está parecendo um inferno. Mas agora que eu entreguei a minha vida para Jesus, parece que tudo está piorando. E muitas vezes nós não compreendemos. Porque nós não conhecemos a palavra e a própria palavra diz que o meu povo sofre por falta de entendimento. E aí, quando Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo, esses textos eles não são conhecidos, muitas vezes. A gente ouve, mas a gente não coloca eles em prática, porque nós não temos profundidade. Nós não temos maturidade, nós não temos perseverança no Senhor. E isso precisa ser mudado por nós nessa noite. Como nós podemos limpar esse solo rochoso? Vamos vir para a escola bíblica, vamos estudar a palavra do Senhor, vamos para a célula, porque é um momento que nós temos para estar junto com os irmãos, e nos fortalecermos no Senhor, através da palavra, através de um compartilhar, através de uma experiência que nós temos e podemos ouvir, de irmãos mais experientes e mais maduros. Uma coisa que me ajudou muito na minha caminhada cristã, porque quando eu era adolescente e comecei a andar nos caminhos do Senhor, eu fui inclinado pela necessidade, não porque eu queria, porque os jovens da igreja se afastaram, e eu creio que o Senhor preparou isso dessa maneira. Eu comecei a andar com as pessoas mais maduras da igreja. Isso me ajudou muito a me fortalecer na palavra, a me fortalecer na fé, a gerar maturidade no meu coração. Então eu recomendo isso para os irmãos. Talvez você está aqui hoje, você está andando sozinho. Você não está aqui para andar sozinho. Nós somos uma família, e você pode caminhar conosco. Se você tem interesse de alguma maneira de fazer parte dessa família, procure algum discipulador aqui, algum irmão, para que você possa saber como eu posso participar de uma célula, como eu posso vir na escola bíblica, que dia é a escola bíblica, quais os horários, quais são os cursos que eu posso fazer, como eu posso mergulhar um pouco mais para que a palavra do Senhor gere maturidade em mim e quando vier o dia mal, eu não me escandalize. Porque a diferença aqui, como eu disse para os irmãos, não é o ouvir, é o produto daquilo que eu ouço. O que eu faço com aquilo que eu ouço da palavra? Eu coloco ela em prática ou não? Então cabe a nós. Eu tenho falado muito isso por onde eu vou, que é mais importante a gente praticar um versículo daquilo que nós conhecemos da Bíblia inteira, do que muitas vezes a gente conhecer a Bíblia de cor e salteado e não viver aquilo que nós lemos. Tem muita gente que conhece a Bíblia, tem muitos estudiosos da Bíblia, que não vivem a Bíblia, não vivem a palavra. O que é mais importante? Praticar. Terceira terra que nós podemos ver aqui é a terra que estava entre os espinhos. Versículo 22. E essa terra é aquela que ouve a palavra, aquela pessoa que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo e as fascinações das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera.
Quantos de nós, de alguma maneira, não estivemos como essa terra entre os espinhos? Talvez você está aqui nessa noite e você está assim aqui. Você está aqui ouvindo a palavra, mas de alguma maneira você está mais preocupado com as coisas do mundo. Talvez você está mais preocupado com as paixões dessa terra, com aquilo que o mundo pode oferecer, com a riqueza que o mundo pode oferecer. Você está fascinado com essas coisas e a palavra é lançada no seu coração, mas ela não produz fruto, porque esses espinhos estão dentro do seu coração. E a palavra é muito clara, que nós não podemos servir a dois senhores. Ou nós agradaremos a um, ou nós desagradaremos ao outro. E nós não podemos servir a Deus e as riquezas simultaneamente. Não quer dizer que quem é rico é errado, porque a Bíblia não fala isso. Mas quando nós colocamos o nosso coração na riqueza, que é o perigo. Quando nós nos preocupamos mais com as coisas deste mundo, com as paixões desse mundo, que é o perigo, ao invés de nós nos preocuparmos, em primeiro lugar, com o reino de Deus. Aí é o perigo. E talvez muitos de nós estejamos hoje aqui mais preocupados com as coisas do mundo do que com as coisas do reino. Talvez nós estejamos hoje aqui mais preocupados com o que as riquezas podem proporcionar para nós, com o bem-estar que o dinheiro pode proporcionar para nós, ao invés de nos preocuparmos com o reino de Deus. Então, queridos, de alguma maneira nós precisamos receber essa palavra e sondar o nosso coração. Será que nós não temos sido roubados porque o nosso esforço, ou o nosso foco, ou o nosso empenho está naquilo que não é do Senhor, naquilo que não é de Deus, naquilo que não é a vontade de Deus? E nós estamos sendo... os espinhos estão nos prendendo, os espinhos estão nos sufocando, e isso está fazendo com que nós não possamos dar fruto. Sabe, que seja como um alerta para nós. Porque eu falei no início da mensagem com os irmãos, nós somos vulneráveis. Muitas vezes nós estamos sendo enganados, nosso coração nos engana. E muitas vezes nós vamos dizer, não, mas eu não tenho esse problema. Será que não? Então vamos sondar os nossos corações. Eu penso que, para que nós possamos ser libertos desses espinhos que nos sufocam, nós precisamos buscar o reino. Nós precisamos buscar a justiça do Senhor. Nós precisamos nos desvencilhar das coisas desta terra. Lá em 1 João, o João ele vai falar sobre 3 inimigos que nós temos, e um dos inimigos é o mundo. E o mundo, muitas vezes, ele mostra coisas que muitas vezes fascinam as nossas vidas por um tempo. Porque se as coisas do mundo fossem ruins, ninguém estaria lá. Mas a gente sabe que pode ser bom por um tempo, mas elas não podem trazer a paz para os nossos corações. Nós podemos desfrutar de todas as coisas dessa terra. Você pode buscar a resposta para a angústia da sua vida em todos os lugares desse mundo. E talvez você possa achar até alguma resposta passageira, mas ela não vai ser eterna. A única coisa que pode satisfazer a nossa vida por completo é o Senhor. A única coisa que pode satisfazer a nossa vida por inteiro é Jesus Cristo em nosso coração, o Espírito Santo em nossas vidas.
A satisfação plena é só em Jesus. E talvez muitos de nós estejamos sendo iludidos pelas paixões do mundo, sendo iludidos por aquilo que as riquezas podem oferecer, e nós precisamos ser libertos disso, e o Senhor quer nos libertar. Isso é o mais maravilhoso, porque Ele quer preparar as nossas terras, fazer com que a nossa terra ela seja limpa por completo e ela possa dar fruto. E a última terra é a boa terra. É aquela que ouve a palavra e compreende. O que é compreender? Compreender é colocar em prática aquilo que ouve. Então, querido, vamos colocar em prática aquilo que nós ouvimos. Nós precisamos, a partir de hoje, entender isso. Não basta vir na igreja. Não basta ir na célula. Todas essas coisas são muito importantes. Não basta apenas vir na escola bíblica. Não basta. Nós precisamos começar a praticar a palavra. Na nossa vida diária, lá na nossa empresa, nós precisamos começar a colocar em prática. O que você sabe da Bíblia? Talvez você vai dizer assim, eu só sei isso. É isso que você precisa praticar hoje. Se você sabe um versículo e você praticar esse versículo, glória a Deus, é isso que importa. Porque o mais importante é aquilo que nós conhecemos e colocamos em prática. Porque é isso que gera a produção do fruto. A produção do fruto vem nisso. Quando nós colocamos em prática aquilo que nós aprendemos no Senhor. E eu queria concluir aqui. Não basta apenas ouvir, é necessário compreender. E compreender é colocar a palavra de Deus em prática. Que nós não venhamos dar espaço para a dureza do coração, que nós não venhamos nos escandalizar por conta das lutas que se levantarão, e elas se levantarão, que você esteja preparado para isso. Que nós não venhamos dar espaço para as coisas desse mundo, pelas paixões das riquezas, que nós não venhamos dar espaço para isso. Porque todas essas coisas são matadores das sementes que fazem com que a nossa terra não produza os frutos. Que o Senhor possa quebrantar os nossos corações nessa noite. E que Ele nos ajude a vencer todas as vulnerabilidades que muitas vezes nós podemos passar por sermos limitados, por sermos falhos, por sermos seres humanos, que dependemos totalmente do Senhor. E para que Ele possa libertar tudo que está nos impedindo de viver a vida dEle, para que nós possamos frutificar a palavra dEle em nossos corações e produzir os frutos que glorifiquem o nome dEle nas nossas vidas. Para finalizar, eu queria falar com os irmãos assim. Eu ouvi uma pessoa dizendo: qual é o melhor momento para nós plantarmos uma árvore? Essa pessoa fez essa pergunta, em um momento de uma palestra que eu participei. E ela disse assim: qual o momento para se plantar uma árvore? Talvez muitos responderiam assim: olha, o melhor momento é há 20 anos atrás, porque hoje ela já estaria uma árvore bonita, frondosa, estaria já dando frutos. Mas talvez você não teve a oportunidade de plantar essa semente. Ou talvez essa semente foi lançada e você, por conta da sua vulnerabilidade humana, essa semente caiu à beira do caminho. Talvez o seu solo estava como solo à beira do caminho. Talvez o seu coração estava como coração que estava ali entre os espinhos. Talvez o seu coração estava como um solo rochoso. Mas eu quero, em nome de Jesus, por essa palavra, no dia que se chama hoje, nós temos a oportunidade de plantar uma semente.
Talvez você perdeu essa oportunidade por anos, e você não deu essa oportunidade para que Jesus pudesse lançar a semente no seu coração, e essa semente trazer o fruto da salvação que Ele quer na sua vida. E hoje o Senhor Jesus está aqui, e Ele quer limpar o seu coração, preparar o seu coração, para que a sua terra hoje esteja como uma terra boa, para que essa semente que foi lançada hoje sobre a sua vida, caia nessa terra boa, e você possa dar fruto, e você possa entregar a sua vida para Jesus, e você possa dizer sim para Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida. E você que já entregou a sua vida para Jesus, e talvez você está se sentindo infrutífero, o Senhor Jesus está aqui, Ele quer limpar o seu coração também, para que essas palavras possam entrar na sua vida, e você possa sair daqui nessa noite com o coração desafiado a colocar a palavra em prática. Ainda que doa no seu coração, ainda que a sua família fique enfurecida com você, ainda que as pessoas do seu serviço zombem de você, que importa agradar a Deus do que aos homens. Talvez o tempo de plantar a árvore na sua vida, de lançar a semente é hoje, e o Senhor está aqui lançando uma semente sobre as nossas vidas, e que ela possa cair em terra boa nessa noite, em nome de Jesus. Então, queridos, como igreja, para finalizar aqui, hoje a responsabilidade de lançar a semente é nossa. Nós somos os semeadores, que estamos aqui lançando a palavra nesse mundo, no coração das pessoas desse mundo. Que nós possamos lançar as sementes que o Senhor um dia lançou nos nossos corações. E de alguma maneira eu creio que pela graça e pela misericórdia, não foi porque nós fizemos alguma coisa, essa semente produziu fruto em nossas vidas, e hoje nós podemos viver a vida de Deus. Existe um mundo lá fora, pessoas que são vulneráveis também, assim como nós somos, pessoas que estão sendo enganadas pelas religiões, pessoas que estão sendo enganadas pelas paixões do mundo, pessoas que estão sendo enganadas por aquilo que o mundo oferece, mas que não traz a vida eterna. E muitas vezes nós estamos nos afastando dessas pessoas, porque um dia o Senhor nos alcançou, e nós nos colocamos superiores ou melhores do que eles. Nós não somos melhores, e nós precisamos criar uma ponte para alcançar novamente, para alcançar essas pessoas, para alcançar os nossos amigos, para alcançar a nossa família, porque eles também são vulneráveis. E vamos preparar a terra deles, vamos buscar sabedoria do Senhor, para começar a preparar a terra, e para lançar as sementes, porque eu tenho certeza que a semente, quando cai em terra boa, ela frutifica. A palavra do Senhor nos garante isso. Quando a semente cai em terra boa, ela dá fruto. Que nós possamos dar fruto, e possamos ver frutos sendo colhidos na vida de pessoas também, dos nossos familiares. Talvez você está aqui nessa noite, e ainda você tem um familiar que não entregou a sua vida para Jesus. Creia que um dia a terra dele estará boa. Comece a preparar a terra dessa pessoa. Ame essa pessoa, não faça acepção de pessoas. É muito importante isso. Não vamos fazer acepção de pessoas, vamos amar as pessoas, vamos lançar, vamos preparar as sementes, vamos preparar as terras, vamos lançar as sementes e vamos ver a obra do Senhor acontecer. Então eu queria orar com os irmãos. Talvez você entrou aqui nessa noite pela primeira vez, você nunca tinha ouvido falar de Jesus, ou você já foi em várias igrejas, e você talvez nunca ouviu uma palavra como essa, de que Jesus ele quer lançar sobre a sua vida uma palavra que transforme você de uma maneira poderosa, que você saia daqui nessa noite de uma maneira poderosa, uma transformação poderosa sobre a sua vida. Talvez você entrou aqui nessa noite
e você entendeu a importância de rasgar o seu coração diante da presença de Jesus, de pedir a Ele que Ele quebrante o seu coração, e nós queremos orar. E como eu falei aos irmãos, o mais importante hoje aqui não é aquilo que você ouviu, mas é o que você vai fazer com aquilo que você ouviu. E nós queremos te dar uma oportunidade agora, de você tomar um passo de fé nessa noite. Se você entrou aqui, você gostaria, entendeu essa palavra e você quer entregar a sua vida para Jesus, você quer quebrantar o seu coração diante de Jesus, para que Ele possa entrar na sua vida e fazer morada, nós gostaríamos de orar por você.